Boa noite a todos, sejam bem-vindos oficialmente. Vamos começar nosso estudo abençoado de hoje, mais uma vez. E como sempre, vamos fazer a nossa irradiação. Então vamos agora, a partir desse instante, trazer o pensamento para o momento presente, para o aqui, para o agora. Vamos buscar uma respiração mais tranquila. Enche o peito de ar e solta. Respira. Isso, respira. Se quiser e se sentir confortável, feche os olhos. Isso. Respirando, trazendo o momento para o agora, deixando de lado as preocupações do dia a dia, de casa, do trabalho. Focar no agora, nesse instante. E a partir desse momento você começa a relaxar o seu corpo, cada parte dele. Procure relaxar o seu corpo, começando pelos seus pés. Relaxa os pés e vai subindo esse relaxamento ao longo das pernas, até chegar no quadril, relaxando o seu abdômen, seu peito. Relaxando toda a extensão da sua coluna, os ombros, os braços, as mãos, cada dedo das suas mãos. Relaxe agora sua nuca e pescoço, talvez um leve movimento com a cabeça de um lado para o outro, ajude a relaxar um pouco mais. Relaxe seu rosto. Relaxe seus olhos e pálpebras, sobrancelhas e testa, seu couro cabeludo. Assim você tem o seu corpo agora totalmente relaxado. Isso permite que a sua mente fique mais leve, mais serena, mais voltada no momento presente, no aqui, no agora. Neste momento, com a mente mais serena e tranquila, você se conecta agora com a sua essência, com o seu eu interior. Essa parte sua é divina. Então eu te convido a agradecer a partir desse instante. Agradecer por mais um dia que Deus nos permitiu viver. Agradecer por estarmos aqui nesse momento, nesse encontro com o nosso amigo, com o nosso mestre. Agradecer por tudo de bom que Deus nos permite ter e experimentar. O alimento que nos sustenta, o teto que nos abriga, o convívio com as pessoas que mais amamos, que ainda fazem parte da nossa vida. Essa chuva abençoada vem trazendo fertilidade para o nosso solo, para a nossa terra, frescor do clima. Agradeça, pois a gratidão é o combustível que vai alimentando a partir desse momento essa sua luz interior, esse pontinho de luz que tem aí dentro do seu coração, no fundo da sua alma. Quanto mais você agradece, mais esse foco de luz vai aumentando, crescendo de dentro de você para fora. E essa luz vai aumentando, expandindo. E ela então expande até envolver todo o seu corpo agora. Você se auto-ilumina. E talvez nesse momento você sinta um certo bem-estar, um certo reequilíbrio. Mas você continua agradecendo e essa luz expande ainda mais. Ultrapassando os limites do seu corpo, ela vai aumentando
ela vai envolvendo todo o ambiente em que nos encontramos, irradiando de você em todas as direções, como se você fosse foco de luz, uma estrela que ilumina tudo o que está à sua volta. E a sua luz irradiada, que envolve todo o ambiente, se conecta com a luz de cada um de nós que estamos presentes nessa reunião de hoje, seja fisicamente, presencialmente, virtualmente, mesmo espiritualmente. Nós vamos nos conectando uns aos outros, formando uma linda corrente de luz. E essa corrente de luz nos conecta também aos nossos mentores espirituais aqui presentes. E através deles, nós nos conectamos ao nosso grande mestre, nosso grande amigo Jesus. Mas ele disse que onde tivesse 2 ou mais pessoas em seu nome, e ele estaria. E ele cumpre suas promessas. Por isso ele está aqui hoje, conectado a cada um de nós através dessa corrente de luz, espalhando para cada um de nós o seu amor infinito, através dessa luz que vai nos preenchendo nossa alma. E uma sensação de plenitude vai tomar conta de cada um de nós nesse instante. E para que possamos agradecer ainda mais por essa bênção de estar conectados a Ele, se você queira me acompanhar nesta oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal. E assim você respira mais uma vez, enche o peito de ar e solta, e aos poucos vai retornando agora para o seu corpo, voltando a consciência para o seu corpo aos poucos, percebendo as pernas, os braços. Assim, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal, estamos irradiados e conectados, né? Pessoal que entrou durante a irradiação, sejam bem-vindos, muito boa noite. Boa noite, Wellington, boa noite a todos. Boa noite, Selma, boa noite, Ana Paula. Jesus abençoe. Continuando aqui, pessoal, capítulo 8 do Evangelho, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Hoje a gente vai fazer a leitura do item 19, cujo subtítulo é Deixai vir a mim as criancinhas. E a gente leu na semana passada o item 18, que é um texto de João Evangelista, na qual ele nos explica que a gente aprofundou ainda mais nessa frase, porque lá no começo do capítulo a gente falou sobre isso. O que Jesus quis dizer quando ele disse, deixai vir a mim as criancinhas? Que ele queria nos mostrar, né, a pureza das crianças, a capacidade das crianças de viver o agora, de não ficar guardando mágoa, elas não sabem guardar rancor, mágoa. E aí João Evangelista aprofunda ainda mais, nos fazendo olhar para essa situação com os olhos de espírito, entendendo o olhar de Jesus sobre nós. O olhar de Jesus, como espírito puro que ele é, olhando para nós, seres humanos tão imperfeitos, tão falíveis, né? Que ainda estamos engatinhando no processo evolutivo, escorregando muito, temando muito, né? Empacando muito. E a gente conseguiu ter uma dimensão de como é esse olhar
daquele ser superior que ama incondicionalmente, olhando o seu próximo, que é inferior, mas com um olhar de amor. Assim como o pai que já tem a experiência de vida, já tem os seus caminhos, e olha para o filho, para a criança, e vê os erros daquela criança, a birra que ela dá, os erros que ela comete, e ele jamais se revolta contra a criança. Pode até dar uma bronca, direcionar, mas o pai verdadeiro, a mãe verdadeira, jamais vai se revoltar contra a criança, né? Sabe que a criança ali está num momento de ignorância, de imaturidade, e que precisa de um direcionamento, e continua olhando para aquela criança, mesmo para corrigi-la, com um olhar fraterno, de amor de pai, de amor de mãe. Então é esse olhar que a gente entendeu, que é o olhar que Jesus tem para conosco, como se fôssemos as criancinhas, birrentas, chiliquentas, teimosas, que ainda não tem muita noção das coisas e que comete muitos erros, mas que ele não deixa de ter esse olhar paternal, fraternal, entendendo que todos esses erros, por mais absurdos que pareçam, são apenas consequências de uma imaturidade espiritual, que é natural de nós, seres humanos, que ainda estamos no início da jornada, da caminhada. Temos muito ainda que aprender, o que evoluir, seja intelectualmente e principalmente moralmente, desenvolver nosso lado humano de verdade, né? Então, que ele nos olhou com esse olhar. Porque nós somos as criancinhas que precisam de um direcionamento, que precisam de um amor, de um acolhimento, e precisa ser colocado no rumo, do prumo. E ele veio para ser esse prumo, essa bússola, nos colocar no caminho e falar, vamos por aqui, meus irmãos, é aqui o caminho para vocês serem felizes, vai por aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso que ele quis dizer quando ele falou isso. Vai por esse caminho aqui, porque eu já trilhei, eu sei o que eu estou falando. Se você quer ser feliz, segue esse lado aqui. Por mais difícil que pareça, é aqui que você vai encontrar a felicidade. Não existe fórmula mágica para a felicidade. Não existe a pílula da felicidade. Como muitos hoje em dia acham que existe, né? Muitas pessoas acham que uma pílula, um comprimidinho, vai trazer a felicidade, vai tirar a dor, como num passe de mágica a pessoa vai ser feliz. A pílula vai amenizar, vai ajudar a sair da crise, da doença, mas não é ela que vai trazer a felicidade. Porque existe uma lei muito importante que muitas pessoas ainda não entenderam, que essa lei é muito forte e até rígida, chamada lei do mérito. Nós vamos ter a felicidade quando merecermos ser felizes. Quando trabalharmos em nós, tudo aquilo que precisamos trabalhar para converter todas essas imperfeições que a gente carrega em bem, em amor, em caridade, em humildade. Transformar nossas imperfeições morais em perfeições morais. Lapidar essa escuridão que a gente carrega, escuridão que eu falo da ignorância, da imaturidade. Imaturidade espiritual. Espiritual. Porque se a gente fosse comparar a nós mesmos, aos humanos, nossa, como somos maduros. Doce ilusão. Espiritualmente, somos muito jovens, muito imaturos ainda. Temos um longo caminho a percorrer, né? Um longo caminho. E a gente, por causa dessa ignorância espiritual, essa imaturidade, permite todas essas imperfeições morais
tomar conta de nós. A gente fez uma brincadeira semana passada que eu achei muito legal, do Hulk, né? Lembra do Hulk? Falou, quando você perde a racionalidade, se deixa ser reativo por uma situação que acontece ao seu redor, e essa situação desperta em você a raiva. E no ímpeto ali da emoção, que está aflorada, você perde a razão e deixa essa emoção responder por você. É quando o Hulk aparece, né? A insanidade do Hulk, aquela raiva destruidora, que você saia quebrando tudo, ofendendo todo mundo, machucando, sem pensar, sem raciocinar o que está fazendo. Aí depois passa, né? O efeito Hulk passa, você volta no normal. Meu Deus, o que eu fui fazer? Todos nós temos um Hulkzinho aqui dentro, que a gente precisa aprender a dominá-lo. Usando o quê? A razão, usando o aperfeiçoamento moral, usando do ensinamento do Evangelho, trazendo cada ensinamento para o coração e aprendendo a colocar isso em prática. Para que, ao colocar em prática, aí que está a dificuldade, aí que está o desafio, colocar em prática. E ao colocar em prática, aí sim a gente vai conseguir adestrar esse Hulk. Porque ele é importante na nossa vida, tá? Esse Hulk é muito importante na nossa vida. Se não fosse, ele não existiria. Deus não permitiria que ele existisse. Tem alguns momentos que ele nos ajuda muito. Momentos desafiadores, que você está sem energia para resolver algo, quando ele vem, ele te ajuda a ter essa energia para resolver. Se você aliar ele, porque ele vem trazendo a energia, aquela energia forte, que você tem força para derrubar o mundo. Mas se você aliar essa energia com racionalidade, você vai direcionar essa energia para, ao invés de destruir o que está à sua volta, aquilo te ajudar a construir e atingir um objetivo que você tem na vida. Vou dar um exemplo bem simples, bem do dia a dia cotidiano aqui, para a gente entender esse raciocínio. Nossa, lá na minha casa tem um quartinho de despensa que está uma bagunça. E eu olho para aquele quartinho e me dá preguiça, só de olhar. Eu fecho a porta e finjo que ele nem está lá, de tanta bagunça que tem. Aí acontece alguma coisa na minha casa, no trabalho, e vem o Hulk. Só que em vez de eu deixar ele vir e destruir a minha relação com as pessoas do meu trabalho, da minha casa, eu pego e seguro na mão dele e falo assim, não, vem cá, me ajuda aqui. Aí eu abro a porta daquela despensa e deixo esse Hulk tomar conta. Pego o que não presta, jogo fora, arranco tudo do lugar, limpo, e passo o pano e faço aquela geral. No final, vai estar tudo organizado, tudo limpo, e o Hulk vai estar calminho. E eu não ofendi ninguém, não briguei com ninguém. E consegui fazer o que há muito tempo eu não conseguia, que é arrumar aquela salinha da despensa. Você canaliza, você direciona ele para ele agir onde ele tem que agir para te ajudar e não para atrapalhar. Ah, mas e esse quartinho da despensa que todo mundo tem aqui, ó? E esse quartinho da despensa, que tá uma bagunça aqui, ó. Que muitas vezes eu não sei como lidar nem mesmo comigo. Que muitas vezes eu me vejo em situações que eu não sei o que fazer. E eu apenas decido fechar a porta e dar as costas. E a gente esquece que fazer isso, quanto mais você ignorar esse quartinho da despensa íntimo, mais esse quartinho da despensa vai causar consequências em todas as outras partes do seu sistema. Porque vai começar a cair sujeira para fora. Ele não vai suportar.
Vai chegar uma hora que ele está tão cheio de lixo, e aí você pega o lixo e entenda, lixo emocional, lixo psicológico, que a gente engole, e vai colocando nesse quartinho lá dentro da gente. E aí, de repente, esse quartinho começa a transbordar. Aí começa a fazer estrago em outras partes nossas. Aí, de repente, você já não está conseguindo sustentar um relacionamento com a pessoa que você ama. Aí, de repente, você já está ofendendo um filho ou uma mãe. Aí, de repente, você não está sabendo como reagir com aquele colega do trabalho lá, que é mais complicadinho, que pensa bem diferente de você. Ou com o patrão, ou com o cliente chato. Aí essa bagunça interna, que pode ser psicológica e emocional, ou ambas, ela começa a te atrapalhar em todas as outras áreas da sua vida. De repente você não consegue se relacionar mais. É casamento que vai embora, é emprego que vai embora, é vontade de viver que começa a diminuir. Porque a gente está simplesmente fugindo de uma questão íntima muito importante. Ah, mas então como é que eu faço? Enfrentamento. Hã? Enfrentamento. Sim, mas tem que saber enfrentar. Tem que saber enfrentar. E aí vem esse cara que veio nos mostrar esse caminho. Meus irmãos, minhas criancinhas, é aqui, ó. Vai por aqui. Vai pelo amor, vai pela caridade, vai pelo auxílio, vai pelo bem. Pagai o mal com o bem. Vigia-te e ora. Se conecte com Deus, com nosso Pai, meu Pai que está nos céus. E usa o amor do Pai para te dar forças. E pega na mão desse Hulk, tenha coragem de olhar para esse quartinho da despensa aí dentro e começa a limpar o que você precisa limpar. Nem que para isso você precise de ajuda profissional, espiritual, familiar, qualquer que seja. Nem que para isso você use essa ajuda. E esse é o caminho que ele trouxe. Eu vejo muito o Divaldo falar assim, quer ajudar a pessoa. A pessoa quando está com depressão, ela está... Tem muita gente que confunde depressão com tristeza. Só que depressão é muito mais que isso. Tristeza é uma consequência da depressão. Mas não é tristeza. Depressão. O que é depressão? Anedonia, falta de sentido, vazio existencial. Falta de energia. Né? Você vê a plaquinha, cuidado, depressão à frente, está abaixo, que abaixo, né? Ou seja, a energia da pessoa está baixa. A motivação dela é quase zero para fazer o que ela quiser, enfim. Ela não sente vontade de viver, de fazer nada. Ela não sente vontade nem de estar com ela mesma. Isso é a depressão. Principalmente por ela mesma. É. Porque ela começa a enxergar tudo com o olhar da dor. Tudo fica difícil. E aí vem a tristeza. Por isso surge a tristeza no processo. Aí o Divaldo fala assim, um dos melhores tratamentos para a depressão é você fazer a caridade. O que ele quis dizer com isso? Pega uma pessoa que está num estágio de tristeza profunda devido à depressão. E com carinho, né? Sem forçar, sem ser rude. Luta para levar ela para fazer uma ação, para ajudar alguém. Para ajudar a auxiliar a dor de alguém.
naquele momento, ela vai ter muita dificuldade de querer ir. Mas a partir do momento que ela vai, que ela ajuda, que ela começa a se sentir útil, é como se você estivesse dando uma injeção de energia para ela. É como se você pegasse essa depressão e diminuísse a profundidade. Então, ela fazendo bem a caridade ali, e tendo essa noção de que ela pode sim ser útil para alguém, ela começa a submergir. Até chegar num ponto que ela pode, e acaba entendendo que ela pode ajudar até ela mesma a sair daquele abismo. Uma oportunidade também de ver que tem outros sofrimentos, não é só o meu. Isso, que tem outras pessoas e que sofrendo. muitas vezes o problema do outro é até maior do que o meu. Isso. Apesar que assim, né, a coisa de você lidar com aquilo, né, cada um lida de um jeito, então não dá para o meu sofrimento é maior que o dele. Mas quando a gente tem a oportunidade de olhar para o outro, perceber que o outro também tem problema, e que aquele problema eu não tenho, já dá uma curso, né? Assim, como a fome, por exemplo, né? O frio, a necessidade. Ou às vezes a pessoa está até com um problema similar, mas está num estágio muito mais profundo, mais difícil. Não tem pessoas ali para acolhê-la, para cuidar dela, né? E aí ela começa a acordar. Porque, assim, igual eu falei, a pessoa está tão mergulhada na dor que ela acha que a vida dela é só dor. E ela é a pessoa que mais sofre de todas. Quando ela vê que tem gente sofrendo, e às vezes a gente sofre até mais, putz, não estou tão ruim assim, não. Não estou tão ruim assim. E eu sei que eu posso ser útil. Aí começa um processo. Estou pegando o gancho do que o Divaldo nos ensina, né, com a experiência dele. Dá sentido à pessoa, né? Isso. Ela vai começando a despertar para ver o sentido da vida, né? E isso faz parte desse processo de aprendizado nosso enquanto crianças espirituais. Quem aqui nunca, né? Tirou um 0 na prova, tirou vermelho, recuperação, até repetiu de ano. Só que a gente vem repetindo de ano, já tem um tempinho. E aí o professor lá de cima falou assim, não, chega, vamos acelerar esse processo. Vamos para frente, para trás não dá mais. Nem para pegar impulso. Vamos para frente. E aí o planeta, de repente, começou um processo para dar uma sacudida, né? Uma transição aí que vai estar sacudindo meio mundo. Não, o mundo inteiro, aliás. Meio mundo não, o mundo inteiro. E a gente está tendo a última oportunidade de ficar aqui, de seguir a classe, né? Próximo ano, a próxima etapa. Sair dessa quinta série que não larga a gente de jeito nenhum, né? Mas vai fazer os séries. Vamos para a sexta série agora, pelo amor de Deus. Tá longe. Ih, nós estamos um pouquinho longe desse nível superior. Mas nós vamos chegar lá. Então, hoje a gente vai fazer agora a leitura do item 19, continuando essa explanação, né, sobre o deixai vir a minhas criancinhas. Agora, através de um espírito protetor. Deixai vir a minhas criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para abrandar os males da vida. Lhes darei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos? Este bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência. Este bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha.
é o amor, é a caridade. Se tendes esse fogo divino, que temereis? Direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que vossa vontade seja feita, e não a minha. Se vos apraz me experimentar pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem. E eu sei que vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda, mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma, e que sem cessar eleve aos vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tendes amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atingir. E vereis se apagar insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e semelhante ao pássaro que plana nos ares, e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma embriagada possa se saciar de seu elemento de vida no seio do Senhor. Uau! Meu Deus! Que texto foi esse? Que tiro foi esse? Uau! Tem alguns textos que a gente lê, dá a impressão que a gente nunca leu, né? Parece que a gente nunca leu. A gente já leu algumas vezes o Evangelho, tem algumas coisas que, de repente, parece que passa despercebido. Gente. Acho que é um amigo de conhecimento também. Você vai conhecendo. Você vai aprofundando e você vai tendo mais capacidade de compreender. Esse livro foi ano passado, eu não entendia nada. Eu falei, o que está acontecendo? Parece simples. Parece simples. Porque ele tenta simplificar, né? É. Mas mesmo assim, eu falo, será que eu sou meio burra? Porque eu tento simplificar e tem... Agora, esse ano, já está mais... Está um pouco mais claro. Né? Bom, eu pesquei desse texto maravilhoso 2 principais itens. Que aí a gente vai conversando aqui, trocando ideias sobre isso. O primeiro deles é a fé. Essa danadinha que muitas vezes a gente esquece que a gente tem ela aqui dentro. Essa danadinha que Jesus falou claramente: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, que é desse tamanhozinho aqui, mandaria os montes andarem daqui para ali, assim eles se fariam. Só está errado. É como, não do tamanho, como. É uma pequena semente, quase invisível aos olhos, mas a folha não é. Não vê os pássaros. Enfim, se a fé fosse como uma pequena semente, ou do tamanho de uma pequena semente, se ela fosse mínima em nossos corações, e nós soubéssemos usá-la todos os instantes, a nossa vida teria outro rumo. E aí nós teríamos essa capacidade de falar: meu Deus, seja feita a tua vontade. Porque o Senhor sabe o que eu realmente preciso. É como se a criancinha falasse: tá bom, papai, pode falar o que o Senhor quer de mim, que eu vou te obedecer. Porque Ele, na sua grandeza de Pai, sabe o que é melhor para nós. Muito melhor que nós mesmos. Porque a nossa visão é muito restrita, muito pequena. Ainda mais aqui, na matéria.
na carne, cheio de ilusões, de coisas nos desviando nossa atenção o tempo inteiro, se tivéssemos essa fé minúscula e usássemos essa fé todos os dias, nós não deixaríamos nós mesmos cair nesse monstro da depressão. Jamais. Porque nós estaríamos reavivando dentro de nós a esperança que, apesar de todos os contratempos, da dor e o sofrimento que enfrentamos, vai passar. E melhor, vai passar e essa dor e sofrimento que enfrentamos vai fazer com que a gente se fortaleça. A gente não acredita nisso. A verdade é essa. A gente sabe, a gente falou várias vezes aqui sobre o Evangelho, a gente falou isso várias vezes. Mas trazer isso para cá, ó, e ter essa fé, entender, viver isso, é outros 500. Né? A gente sabe que a dor é para o aprendizado. Deus não pune, não castiga ninguém. Mas quando a gente está diante da dor, a gente fraqueja. Fragiliza, entendendo. A gente treme, a gente olha para baixo, a gente fica inconformado, desespera. Desesperar é desesperança, é perder a esperança. Perder a esperança é falta de fé. Aí vem a depressão. Se soubéssemos acionar a fé em nós todos os dias, em todos os momentos, jamais fraquejaríamos. Gente, vamos pegar Jesus, que é a referência. Ele pegou 12 pessoas, totalmente comuns. Pessoas que erravam até mais que a gente. Pessoas que estavam no dia a dia dando cabeçada, enfrentando o mundo, errando muito. Pegou as pessoas mais improváveis para segui-lo. Ele trouxe à tona a fé dessas pessoas. E foi de tal modo que essas pessoas tão pequenas, imperfeitas, tornaram seus discípulos e os principais propagadores da sua palavra. Ele conseguiu trazer a fé dessas pessoas. Conseguiu extrair delas esse grãozinho de mostarda. E fez eles fazerem o que eles fizeram. Sair do zero, do chão, e se tornarem mensageiros do amor. Olha só. Ele conseguiu fazer isso. Trazer a fé, a pequenina fé que eles tinham lá dentro, cristalizada. E ele luta para fazer isso com a gente até hoje. A gente ainda teme em deixar ela lá presa. A gente não deixa essa fé eclodir. Porque a gente tem um danadinho, um guardião dessa crisálida aí, que chama... Vou dar uma chance para vocês adivinharem como é que ele chama. A principal e o causador de todas as nossas imperfeições morais. Egoísmo. Orgulho. Esse mesmo. Orgulho. E aí ontem eu falei que no curso de uma frase que eu escutei de um apresentador de televisão, já vou deixar a senhora falar, dona Generosa, só concluir aqui o raciocínio. Gente, tem uma ferramenta, tem uma frase que ela serve para trazer sua fé com toda a força. Porque a gente, por causa do orgulho, fica. Ah, mas e se der errado? Ah, mas e se eu não der conta? Ah, mas e se eu sofrer? Ah, mas e se eu fracassar? Ah, mas se não der certo? E se o fulano não quiser? E se? O bichinho do medo que fica ali, ó, nos comendo por dentro. O e se só traz medo. E o medo desse e se nos coloca
na ansiedade. Acho que foi alguém dando curso que falou sobre o medo, sobre a fé, você viu? Ah, tem uma frase muito legal, vou ler ela aqui para vocês. Tem mesmo, excelente. Eu vou ler essa frase aqui daqui a pouco. Também, se a gente tivesse mais fé, Pode falar. eu digo que se a gente tivesse mais fé, a gente temeria menos o futuro, que é onde gera ansiedade. Porque a ansiedade é a gente esperar como vai ser, a gente fica sempre na expectativa, do não saber como vai ser. Se a gente tivesse fé de que as coisas vão acontecer da forma que tem que acontecer, assim como que todos nós já tivemos várias provas que as coisas acontecem da forma que tem que ser, quando tem que ser, a gente viveria mais essa fé. A gente teria menos ansiedade vivendo essa fé. Acreditando, né? Justamente, a gente confiaria que as coisas aconteceriam. Me calmaria o coração. O Everton estava falando do si, né? E ontem você falou mesmo que, né? É o que eu ia falar. E hoje, agora, me veio assim, você falando do si, eu pensei no mesmo, daí me veio aquela frase, mesmo que eu andasse pelas sombras da morte, não temeria mal algum, né? Que está no Salmo. Tá vendo? Mas é justificativa, né? Às vezes, eu acho que a gente é muito pequeno mesmo, não é? Muito, mas é muito mesmo. Porque a gente não, porque assim, não é que a gente não tem fé, a gente tem fé. Não tem como ser. Só... Não, é que acontecem algumas coisas, eu estou falando de mim, Nossa, tá? Nossa vista na condição. Tem que ver ele pra vai crer. dar por visão. Tem que ver pra crer, Eu estou né, falando de mim. Aconteceu uma coisa assim comigo, que me deu uma derrubada boa mesmo um tempo atrás, que eu ainda não consegui, não estou 100% ainda, mas estou 80% já, graças a Deus. Mas assim, né, a minha mãe estava doente e minha mãe faleceu. E a minha mãe era idosa, tinha 85 anos, e minha mãe fumava, tomava problema no pulmão, então... E eu tinha uma estagiária que trabalhava comigo, que uma mocinha de 20 e poucos anos, que ela sempre comentava comigo que a mãe dela morreu quando ela tinha 11 anos. E das dificuldades todas que ela passou por não ter mãe, de não ter com quem contar aquelas coisas. Então, cada vez que ela falava da mãe dela, eu pensava, nossa, cara, como que eu sou privilegiada. Eu tive a mãe durante tanto tempo. Eu ainda tinha. Então, quando minha mãe faleceu, lógico que a gente fica chateado, fica triste, tudo, mas eu fiz aquela reflexão e agradeci a Deus, pensando na Clara, nessa minha amiga. Puxa vida, minha mãe faleceu, eu tinha 8 anos, né? Que coisa, que privilégio, né? Então minha fé estava, né? Espírita, ó. A gente se cobra e os outros cobram, né? Você foi espírita. Passou 4 meses que a minha mãe faleceu, meu irmão mais velho infartou. Morreu. Nossa, 4 meses. Eu, sabe, assim, deu aquela... Mas assim, né? Não, continua, trabalha, não sei o quê, e vai no centro, e ora. É difícil, complicado, porque né? quando é realmente assim, desafiador. né? E eu tenho mais 2 irmãos, tinha mais 2 irmãos. Aí um dos outros, a gente se dá muito bem. Conversava quase todo dia. Chegou para mim um dia e falou assim, nossa, cara, eu tô com tanta saudade da mãe. Já fez 1 ano que ela foi, já vai fazer 1 ano que o Dado, né, que é o meu irmão mais velho, foi. Mas hoje eu tô, né? Eu falei, cara, é normal, né? Faz pouco tempo, tal, conversando com ele. E aí ele falou assim para mim, assim, tá indo com idade, né? Os mais velhos, então o próximo sou eu. Nossa. Daí eu falei para ele assim, olha aqui. Falei bem assim, olha aqui. Você não me faça satisfeita, porque eu não estou preparada para fazer você. Ele deu uma risadinha. Passou 2 semanas e faleceu. Oxi. Não deu tempo de fazer. Foi em abril. Um foi em abril, o outro foi em abril. Não tinha 1 ano e 4 meses, assim, né? O Wellington,
Vou te falar, não tem fé aqui. Assim. Gente, não tem fé. Assim, eu fiquei assim, Mas você não chegou a duvidar de Deus, não? Assim, não, em nenhum não momento. sentido. Mas assim, gente, é um buraco que não fecha. Demora, né? O meu, graças a Deus, já está fechando. Isso tem quanto tempo? E isso hoje? tudo no meio da pandemia. Não, só esse último, ele estava fazendo um tratamento de câncer e pegou Covid 3 dias. Foi embora, né? E o outro foi fulminante, minha mãe já, né? Aí hoje vai fazer 4 anos. Minha mãe foi 19, 20, 21. 4 anos que aconteceu isso já. Minha mãe vai fazer agora em novembro 5 anos que ela faleceu. E eu também, graças a Deus, né, sobrevivi. Eu tive crise de depressão, de ansiedade, junto com depressão, que eu nem imaginava que eu estava. Estava trabalhando um dia, começou no coração, entendeu? E aí, tem momentos, né, da vida da gente que a gente se para assim e fala, meu, como é que eu... Como que eu faço para... lidar com tudo isso. Para lidar com isso, né? Eu, graças a Deus, eu sou muito, assim, agradecida a Deus, né? Porque está passando, né? Cada vez mais. Eu estou bem hoje. Graças a Deus. Isso também passará. O Wellington, eu falei para a Cris ontem. E fora os outros problemas que a gente vai tendo, e aqui e ali, né? E agora eu falo isso mesmo. Isso também vai passar. E passa. E passa. Só que quando a gente está naquele alvoroço... No turbilhão ali, né? Parece que não vai passar nunca. Não, sabe como que eu me senti? Assim, que acho que foi o pior momento da minha vida. Parece que eu estava solta, assim. Não tinha uma segurança, sabe? Você perdeu o sentido. Fora do centro, fora do eixo. É isso. E aí, nesses momentos, né? Não é que a gente não tem fé, mas a fé é aquela fé vacilante. Né? Porque a fé está cristalizada. O Evangelho fala isso. Né? Ela ainda está na nanotecnologia, ainda está tão petitinha. Exatamente. Dona Generosa, pode falar, minha irmã. Boa noite a todo esse grupo tão maravilhoso. Essa casa iluminada, está ouvindo? Estamos sim, pode falar. Sim. É só para falar sobre a fé. A pessoa que mais teve fé e que demonstrou na época de Jesus, ele estava em Jerusalém, acompanhado de uma multidão. Todos doentes, Jesus curava aqui, curava ali. Quando foi chegando a tardezinha, chegou um romano, todo de pompa, acompanhado de seus soldados. E ele chegou aflito, ajoelhou aos pés de Jesus e disse: Senhor, eu tenho um servo que está à morte. E eu amo muito esse servo. Então eu peço ao Senhor que o ajude, não o deixe morrer. Jesus disse: Então vamos à sua casa agora. Ele levantou a mão e disse: Não, Senhor, não é necessário ir à minha casa, porque uma palavra tua e meu servo estará salvo. Aí Jesus disse para ele: Eu nunca vi tamanha fé como Cornélios, o centurião que viu Jesus. Porque Cornélios era um romano bom, de bom coração, e ele tratava bem os seus soldados. E quando ele chegou à sua casa, o seu servo veio recebê-lo. E ele perguntou: Mas como? Eu te deixei à morte? Ele disse: agora mesmo há pouco, chegou um homem todo iluminado, transcendendo luzes, colocou as suas mãos sobre a minha cabeça e eu melhorei. Eu estou aqui. Isso é certeza e confiança. Fé é certeza e confiança. Muito obrigado. Obrigada, senhora. Gratidão por compartilhar com a gente essa passagem linda, né? Lembrei também da passagem da mulher que estava doente, que sangrava, né? E ela toca na veste de Jesus. Ele fala: Quem me tocou?
Tem gente lá no meio. No meio da multidão, né? E ele vira e ela pede desculpa, porque ela tocou só na veste dele. Esse é o poder disso. E ele falou, não, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Maravilhoso isso, né? São muitas as passagens, os exemplos que ele deixou para a gente sobre fé. Muitas, muitas. E aí, quando eu falei do IC, foi justamente para falar se a gente trocasse o IC, que é a ferramenta que fica instigando o medo dentro de nós, por mesmo que. Em vez de pensar, e se eu fracassar? Mesmo que eu fracassar, eu persistirei e conquistarei aqui. E se não der certo? Mesmo que não der certo, custe o que custar, eu vou fazer dar certo. O mesmo que é a alavanca da fé. E o IC é a alavanca do medo. E a gente que escolhe. Na maioria das vezes a gente escolhe o IC. Escolhe duvidar. Duvidar de nós mesmos. Igual a dona Generosa falou, fé é ter a certeza. Fé está muito além de qualquer coisa religiosa. Porque quando a gente fala a palavra fé, o que nos vem é a fé religiosa, acreditar em Deus. Fé é muito mais profundo, muito mais verdadeiro do que só uma questão de acreditar em um Deus ou não. Fé é quando você realmente crê, primeiramente, em você. Eu vou fazer. A própria fé leva ao resultado do que se busca. É o acreditar em si mesmo. É o acreditar, não. Eu não dou conta ainda. Mesmo que eu não saiba como fazer isso, eu vou aprender e vou fazer. Ao mesmo que. Né? Aí, alguém colocou lá no nosso grupo do curso que eu vou compartilhar uma frase espetacular que está relacionada a isso. Tanto a fé quanto o medo exigem que você acredite em algo que não pode ver. A escolha é sua. Está em Hebreus 11, 1. A fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas. Hebreus? Hebreus 11. Eu não sei essa passagem. Aí, tá vendo? O nosso grupo acho que é a Janaína, assim, né? Deixa eu ver aqui. Foi a Janaína que colocou. Foi. Tanto a fé quanto o medo exigem que você acredite em algo que não pode ver. A escolha é sua. Ué, mesmo que dê errado, eu penso dessa forma hoje, assim, já aconteceu muito, de eu barrar muita coisa, mas pelo menos você viu, não tinha que dar, né? Imagina você morrer com aquela duvidazinha, que coisa mais Pois é. penosa, né? Porque assim, dá errado. Aí a pessoa, não sirve para isso. Aí ela vai trazer o e se de novo. Aí você tem que pegar o aprendizado. E se tivesse dado certo? Né? E se eu tivesse continuado? E vai só afundando no e se. Só afundando. Tem Só que pensar, afundando. né? E se não der, eu vou tentar de novo, vou persistir. Mesmo que não der, eu vou continuar. Eu vou persistir. Porque vai acontecer, as barreiras virão. Por que elas virão? Porque são elas que vão nos ensinar o que temos que aprender para continuar subindo. E é assim que a gente evolui. E aí a gente entra no que eu falei lá no início do estudo hoje, do mérito. Nós só vamos conquistar o que nós tivermos merecimento de conquistar. De que adianta eu te entregar uma Ferrari se você não sabe nem dirigir? Que mérito você tem para andar numa Ferrari? Você nem dirigir sabe. É um desperdício de recursos. Isso estou falando uma coisa supérflua material. Pensa agora nos valores da alma. Como é que você quer desfrutar de grandes valores se você não conquistou esses valores? Você não desenvolveu eles em você. Como é que você quer? A maioria das pessoas quer reconhecimento, quer status, holofote. Mas elas não fizeram por merecer de ter esse holofote. De que adianta?
De que adianta chegar debaixo do holofote e não saber nem o que fazer? É vazio. É construir, né, na areia, não tem alicerce. Vai cair rápido. Rápido. Então, o primeiro ponto que ele tocou foi essa tal dessa fé. Essa acreditar, essa crença inabalável, esse acreditar incondicionalmente. Vai dar certo. Custe o que custar, vai dar certo. De um jeito ou de outro, vai ter que dar. Essa frase é de um grande exemplo para a nossa nação. Ayrton Senna. Custe o que custar, vai ter que dar. Vai ter que dar. Eu lutei tanto para chegar até aqui, Deus não vai me abandonar agora. E aí ele vence uma corrida com o carro todo quebrado. Primeira marcha, sexta marcha só, segurando o carro no braço, e ele consegue vencer a corrida. Tanto que ele se esforçou tanto fisicamente que ele desmaiou quando terminou a corrida. E ele falou isso. Eu pensei, vai ter que dar. Eu lutei tanto para chegar até aqui, Deus vai me ajudar, vai ter que dar. E deu. Sabe? É essa fé que a gente está falando. Esse acreditar. Eu vou conseguir. Eu não consegui ainda. Quantos campeões aí, falando de esporte, né? Conquistaram pódio, conquistaram medalhas, troféus, enfim. Depois de serem considerados nada. Michael Jordan, vocês não sabem a história dele, ele foi excluído de peneira. Peneira é a seleção que faz jogador lá no início de carreira. Ele foi retirado de várias seleções, perdeu várias peneiras. Falaram para ele que ele não tinha dom para ser jogador de basquete. Michael Jordan que eu estou falando. Por que ele chegou onde ele chegou? Porque a fé dele, nele mesmo, não deixou ele parar, ele persistiu, ele caiu muitas vezes. Ele errou muito mais do que ele acertou. Ele fala, ele dá uma entrevista no documentário que ele fala isso. Se eu acertei 1000 cestas, eu errei não sei quantos milhões. Mas eu não desisti. E foi por isso que ele chegou onde ele chegou. Por não desistir. É por isso que o oposto do sucesso não é o fracasso, mas a desistência. Desistência. Todo fracassado tem 2 comportamentos. Desistir e pôr a culpa no outro. 2 comportamentos de todo fracassado. É isso. Só que aí, depois no final, ele toca no outro ponto. Nosso tempo está acabando. Olha que tá bom. Aí ele toca num ponto que, esse ponto mexe demais comigo, que é o ponto do amor. Que eu falo sem medo de errar. E a gente vai continuar essa conversa semana que vem e vai aprofundar mais nisso. Né? Eu falo sem medo de errar. A maior e mais poderosa ferramenta que existe no universo. Se é que eu posso falar que isso é uma ferramenta. Eu estou chamando de ferramenta porque esse recurso existe dentro de nós, assim como a fé. Ele está aqui. Só que muitas vezes ele fica cristalizado junto com a fé. Os dois ficam lá agarradinhos um no outro, presos numa crisálida que a gente não deixa ele vir à tona, eclodir. E aí a gente prefere, por causa do guardião, esse guardião do demônio, chama orgulho, fica lá segurando e não deixa eclodir, nem a fé e nem o amor. E aí, o orgulho faz a gente trazer o Hulk para fazer o estrago que ele faz. Aí a gente leva tudo para o pessoal, como qualquer coisa que as pessoas à nossa volta falam, aí a gente leva para a briga, para o conflito, para o confrontamento, a gente leva para o lado pessoal. Boa noite. Fica à vontade. E aí, e vai carregando remorso, rancor, mágoas. E aí a gente volta lá naquela salinha de despensa interna que eu falei. E vai guardando esse lixo emocional, esse lixo psicológico dentro de nós, que o orgulho faz questão de trancar lá nessa salinha. Aí fica lá, remorso, ressentimento, mágoas, dores, fica prolongando dores,
como se a gente tivesse ali uma tesourinha, aí viesse Deus, o amor, começasse a costurar, a gente vai lá com o orgulho, vai com a tesourinha e corta. E aí a sutura abre de novo a ferida. E ela volta a sangrar. E ela volta a doer tudo de novo. E aí a gente acha, na nossa ignorância de crianças espirituais, que a gente tem um órgão que nunca existiu dentro de nós, o rumen. O rumen. Né? Rumen é um órgão que os bovinos têm, né? Para ficar ruminando, redigerindo aquela comida, que às vezes não foi bem digerida. E a gente acha que tem rumen para ficar ruminando mágoas, ressentimentos, dores, traumas, e tudo aquilo de negativo que a gente vai guardando nessa despensa, que a gente acha que ela é infinita, mas não é. Mas se a gente usar o amor, é como se a gente tivesse... Sabe aquela mangueira dos bombeiros? O amor é como se você pegasse uma mangueira daquela e mandasse um jato nessa salinha da despensa, mas arrancasse tudo que está incrustado ali naquelas paredes. Se vier junto com a fé, você dá uma turbinada nessa mangueira, vai e fica maior ainda. E você limpa. Só que quando você joga esse jato, dói, né? Para tirar o que está incrustado ali, aquela sujeira que está ali há muito tempo, aquela ferrugem. Dói. E aí, por medo da dor, o orgulho fala assim, pra quê, pô? Tira as costas lá disso aí. E aí a gente fica sofrendo. Só que Paulo de Tarso falou uma frase, que eu adoro essa frase, que eu já repeti ela 1000 vezes e vou continuar repetindo. Ele falou, o único caminho é o amor. Quando Jesus colocou a bússola na nossa frente e falou, vão por esse caminho aqui, nessa direção, Jesus nos mostrou qual o caminho? O caminho do amor. Mas, como crianças teimosas, remitentes, chiliquentas, a gente ainda continua teimando em não seguir o caminho do amor. Então, uma frase que eu estava conversando uma vez numa reunião com um cliente meu, né? A gente estava procurando estratégias para achar soluções lá para uma campanha dele. Não, gente, vamos por esse caminho aqui que vai dar certo. Aí um funcionário começou a falar, não, mas eu acho que isso não vai dar por causa disso. Ele falou assim, no tema não, faz. Eu achei legal. Tema não, faz logo. Então é como se Deus estivesse falando para a gente agora. Tema não. Para de temar. Para de ficar empacado no mesmo lugar. Segue. A gente tem esse hábito, às vezes, de ficar colocando vários empecilhos sem nem tentar. Né? Isso! É o e se. É o e se. É o e se. A fé ao contrário cega. A fé ao contrário cega. É, a fé ao contrário. Gostei da terminologia dele. A fé ao contrário, né? Você duvida de tudo. Né? Mas só dúvida. É uma testar, de olhar o lado ruim. Né? E não buscar o bom, né? Porque tudo tem esses dois lados. Tudo tem. Mas a gente tem... a gente gosta de ver o negativo. É um prazer ver o negativo. É um prazer danado, cara. A gente ama a dor, gente. A gente ama tanta dor que a gente segura ela e não deixa ela embora nunca. A porta estreita. Porta estreita. Camila, a gente quer tudo fácil. Olha como a gente é negativo. Se acontecer um desafio na sua vida, alguém chega e fala assim, você está no trabalho, uma situação bem hipotética, você está lá no trabalho, aí chega um superior ou um cliente, chega e fala assim para você, eu preciso de fazer isso até amanhã, 7 horas da manhã, já é 6 horas da tarde. Qual que é a primeira coisa que você vai falar para você? Está na hora de ir embora, agora. Não vou dar conta. Você é o primeiro a falar, a gente é a primeira pessoa que fala para a gente mesmo que não vai dar conta, que não é capaz, que não vai ser possível, que não vai dar certo. E é o e se tomando conta. É o e se. Vai dar tudo errado, não vou conseguir, é difícil, não consigo. Aí, de repente, quando você passa aquela fase do e se, do chilique, da birrinha,
Aí que você respira e fala assim, não, mas peraí, se eu pegar isso aqui que eu já fiz, juntar com isso aqui, vai dar certo, vou encaixar, vou entregar para ele, meia hora eu faço. 7 horas vai embora. Isso aconteceu comigo essa semana. O cliente me chamou, era 10 para 7 da manhã. Ele ia ter uma reunião às 8. E ele estava com uma apresentação para fazer para 18 pessoas, um cliente importante dele. Ele precisava de um slide que ainda não estava pronto, que tinha que colocar lá, falar desse cliente. E ele me chama no WhatsApp, 10 para 7 da manhã. Fala, eu preciso disso aqui, porque estão chegando. Me perdoa o horário. A hora que eu olhei, aí começou o chiliquinho da criança, né? Não é possível! Essa hora me pedindo coisa! Eu tenho que sair! Eu tinha compromisso cedo. Aí eu respirei, parei e falei, não, peraí. Aí eu lembrei que eu tinha uma parte já metade pronta, que era só pegar uma coisa de um outro lugar, pegar outra de outro, juntar. Em 10 minutos eu entreguei para ele. Aí ele mandou, você é bom mesmo, hein? Tá vendo? Certeza. E eu falei assim, eu sou trouxa, né? De deixar essa criança birrenta fazer isso comigo. Pra que eu dei esse chilique? Sendo que eu podia ter respirado, ter feito sem sofrer. Mas eu escolhi sofrer primeiro para depois fazer. E a gente faz isso todo dia com a nossa vida. A gente escolhe sofrer primeiro, dar chilique, dar birra, para depois fazer. Se tem que fazer, faz sem sofrer. Olha o tanto que a gente é infantil. Tá vendo? E a gente fala mais sobre o amor semana que vem. Nosso horário estourou. Infelizmente. Deixa eu trazer nosso amigo de volta. Fala, Cláudio. Abre seu microfone. O assunto foge ao estudo. Quando eu falei mais cedo, eu não tinha entendido aquele negócio. Eu não entendi. Eu falei, meu telefone está com fantasma. Aquelas mensagens que agora que eu vi na da Marinês, tudo só do meu telefone. Pelo amor de Deus. Você como apaga isso tudo, que eu não entendi nada daquilo, como é que surgiu aquilo, cara. Aquelas caras feias, aqueles dançantes. Aí foi ano dela, eu não... Tá só do meu telefone, igual aquela mensagem cedo, viu? Depois a gente conversa sobre isso. Depois a gente conversa. Valeu, obrigado. Falou. Desculpe aí. Dona Generosa, a senhora levantou a mão, pode falar, Dona Generosa. Ô, Dona Generosa, a senhora levantou a mão? Oi? Eu esqueci de tirar. Desculpe. Ah, tá tudo certo. Eu esqueci. Tá tudo certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então vamos fazer. Que número que é aqui, o prédio? 575. 575. Então vamos preparar para encerrar. Agradecer. Vamos trazer novamente. Inspirar e trazer novamente a gratidão no coração. Agradecer agora por esse momento, por essa noite tão especial e abençoada, de estarmos aqui em contato com esse mestre, com esse grande amigo, que nos traz tantos aprendizados. Que esse sentimento de gratidão agora tome conta do coração, do nosso coração. Que possamos voltar a irradiar aquela nossa luz interior. E possamos irradiar essa nossa luz interior, nos conectar uns aos outros novamente através da luz do amor, da gratidão, fé. E nessa conexão que fazemos agora uns com os outros, formar essa corrente de luz maravilhosa que nos conecta aos nossos mentores espirituais, que nos conecta através desses mentores a esse nosso grande mestre e amigo Jesus. E que nessa conexão possamos
a toda a nossa gratidão e receber dele todo o amor infinito que ele nos dispensa todas as vezes. Pois ele disse: vinde a mim, vós que sofreis, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E nessa conexão de gratidão, amor e fé, usamos agora do nosso livre-arbítrio e da nossa vontade para direcionar essa corrente de luz ao alto, ao firmamento, para atingir os nossos guardiões do nosso planeta Terra, que são esses devotados, benfeitores do bem, do amor de Deus, que fazem parte do exército do Cristo, das irmãs de Maria, nossa grande mãe, que eles possam receber essa nossa corrente de luz, que eles possam colocar o seu amor infinito, gigantesco, potencializando essa corrente de luz, e que eles possam devolver para o planeta inteiro, em forma de chuva de bênçãos, gotas de luzes, de esperança, e possam atingir todos os nossos irmãos em humanidade a partir desse momento, levando essa gotinha de fé, essa gotinha de esperança para cada um dos nossos irmãos em humanidade, principalmente aqueles que estão sofrendo nas zonas de guerra, de conflito, aqueles que estão desenganados dos hospitais, aqueles que choram a dor de distanciar de seus entes queridos, aqueles que ainda fazem parte da maior pandemia que assola o planeta, que é a pandemia da depressão, que eles possam receber essas gotas de luz, levando para eles agora o amor, fé, e que os nossos amigos espirituais, caravanas de benfeitores, trabalhadores, possam visitar cada uma dessas pessoas da nossa lista de oração, levando para eles também essa gotinha de esperança. David de Paula, Pamela Cristina Almeida, Yuri Leal Fukuda, Vitor Tadassi, Walter Barcelos, Sônia Beatriz Costa, Walter Cid Simão, Marta Maria Gonçalves, Ana Clara Franco, Patrícia Beatriz Costa, Maria Paula Santos, Maria Aparecida da Silva, Alessandra Farnese, Valentim Arcângelo, Maria das Graças de Almeida, Daniel José Fernandes, Fernando Alberto Moreira, Nilton Alexandre Flores, Juliana de Fátima Pimentel, Luciane Camargos, Letícia Cussi, Maria Tereza Oriente, Ana Rita Oriente, Márcia Helena Viano, Fabiola Barroso Guimarães, Hilda Maria Ribeiro, Rafael Henrique Martins, José Maurício, Maria Aparecida Rodrigues, Márcia Rodrigues Veludo, Janaíne Rodrigues Faria, Luciana Zinader, Nilton Rodrigues Jesus, Weber Martins da Silva, Leonice Aparecida, Jorge Ricardo Barroso, José Beato da Cruz, Marcos Loron, Adriano Dregede, Adail, Camila Garcia Mendes, Lara Rodrigues Lima, Hamilton Carleto, Rosilene Canaã, Amanda Canaã, Gabriel Tomain Tavares, Vitor Augusto Tavares, Poliana Campos Tomain, Gilmar Félix Pereira, Eva Inês Pereira, Antônio Fernandes Couto, Maria Lázara Rodrigues, Andréia Cristina Rodrigues, Cristiane Rodrigues Souto, nossos irmãos desencarnados, Maria Cecília Pereira, Eurípides Fernandes, Selma Jaqueline Silva, Marcos Fernando Alves, Davi Tomás da Silva, Reginaldo Rodrigues, Diniz de Souza, Olavo Pereira de Mello, José Carlos Fernandes, José Marinho da Silva, Nelson Moraes, Maria Conceição da Silva, Benedito Ayrlo de Souza, Vitor Freitas Queiroz, Abud Esper, Arli Lopes Berludo, Richard Marques Martins, Diogo Prado Conceição, Saulo Castelo Branco, família, José Holmes Lenes,
Tatiana Ferreira de Melo, Arthur Inês Pereira e Otávio Félix Pereira. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis. Em vossa sabedoria acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre o sofrimento. Dignai-vos por os enfermos. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos, o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos, a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre seus corpos e consolar-se. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam os frutos de suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios, sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos. Dai-me forças do caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado. Que possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre assim. Agora, quem quiser continuar aqui, a gente vai fazer a leitura das psicografias. Aqui, vocês. Bom, boa noite, gente. Como todo mundo sabe, eu estou fazendo estágio lá na psicografia. Então, as minhas mensagens não são aquelas mensagens, tá? São mensaginhas curtinhas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira veio assim, ó. Todo caminho exige esforço. A fé é o combustível. A encarnação é o roteiro. O corpo, o veículo. O espírito, o condutor. Aí vem assim, a segunda. A luz que vem do alto ilumina aqueles que acreditam em Deus. A luz que vem do alto ilumina o caminho daqueles que não acreditam em Deus. A luz que vem do alto é para todo mundo. E depois vem assim. Alguém certa vez perguntou por que Deus não cuida de todo mundo. A resposta: Ele cuida, é você que não percebe. E o último eu vou deixar para depois, que é uma parceria. Então... veio assim, né? Desse jeito aí. Me empresta um lápis? Sim. Minha querida amiga, um dia você vai entender que tudo que vem acontecendo é para a nossa evolução. Estou tão feliz de te ver aqui e saber que você hoje não tem mais medo. Que quando te visito, você não corre. Sabes que por muitas vezes fui só para te orientar e te ver crescendo no caminho espírita me faz feliz e bem. Lembre-se que os desafios da vida serão só para o seu crescimento. Quanta saudade sinto de você, Ju, guerreira e feliz. Te amo, de uma pessoa que te ama muito. Que lindo! Parabéns! Obrigada. Seu lápis. Eu nem quero mais. Eu nem quero lápis. Ok, né? Aí fez um desenho de um menininho, parece um lindinho. Pessoal da internet. Vamos lá, né?
Meu querido pai, a vida tem muitos caminhos. Hoje pedi para vir aqui para lhe dizer que tenha paciência com meu irmão. Sei o quanto está difícil lidar com ele, mas entenda que são provações para a sua evolução. Daniel. Ei, seu Girão. O senhor acerta toda vez, viu, querida Clara? Meu querido filho, vejo que tem momentos que se sente triste e é importante diante das situações que tem passado. E nem sempre está nas nossas mãos resolver. Busque entender e compreender que muitas das vezes o que podemos fazer é orar. Saiba que estamos com você. Faça muita prece para seu lar se iluminar. E busque sua felicidade. De sua avó, Irene Prata. Oh, minha avó. Que benção. Eu falei dela. Fui comer hoje o arroz e o feijão. Tava com o gosto da comida dela. E eu ainda comentei lá em casa, né? Isso porque o arroz e o feijão foi só esquentado, tá? Mas tava com o gosto da comida dela. Eu falei, ela deve ter vindo aqui fazer comida pra mim. E ela manda a carta. E aí, esse desenho aqui foi numa parceria que o nosso parceiro aqui falou, que veio um texto para ele e o desenho para mim. Ó, que lindo! Tá melhorando! Que lindo! Quer ler? Não, pode ler. Aí eu pedi para ele escrever aqui atrás o que foi recebido para ele enquanto eu estava desenhando. O verde de sua saúde, o vermelho de teu sangue, o laranja de tua energia, no branco de vossa paz. Viu? Bom, esse aqui foi só um desenho. Hoje tive um dia diferente dos outros. Tive a oportunidade de me redimir de uma coisa que fiz alguns anos atrás. Ao invés de ficar feliz com o sofrimento dessa pessoa, fiquei feliz de poder ajudar e ir pelo caminho certo. Então vim aqui hoje só para agradecer. Marcelo. Ah, se a vida fosse feita de flores, seria uma paz muito grande. Mas junto com essas flores virão os espinhos. Ora, traga paz para o seu coração, mas olhando sempre o seu íntimo, vendo o que pode ser melhorado. A paz de Cristo esteja convosco, de um amigo. Acabou? Acabou. Ah, mas você queria mais? Eu tava sozinho, eu e ele só. Uai, sempre é bom, né, gente? Essas mensagens Você são queria mais 200 maravilhosas. textos? Ai, gente, gratidão. E a gente encerra aqui mais uma vez. Eu agradeço do fundo do meu coração a cada um de vocês. E a gente vem, eu fico mais extasiado com tudo que a gente tem aqui. Gratidão a todos vocês da internet. Que Jesus abençoe, viu? Fica com Deus. Boa noite para todos. Amém. Boa noite a todos.